A Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida apresenta série Prescrições Alimentares na Bíblia. Tema número 21. Quem controla o que em você? Controle é fundamental para evitar os excessos e as situações extremas ou promover aquelas nas quais desfrutamos do que a vida oferece de melhor. Controle é fundamental para ser bem-sucedido no melhor uso das habilidades, do tempo e do dinheiro. Mas a diferença mais significativa de controle ocorre no campo espiritual, porque até mesmo o que desconhecemos pode ser controlado além e acima de nós quando submetemos ao Criador e às leis naturais o que denomino fatores de controle. Tratamos nos temas anteriores sobre a importância de ser controlados por Deus a fim de praticarmos a sua vontade nos hábitos alimentares. Seremos mais específicos neste último assunto, pois a glutonaria é um dos pecados mais praticados e se relaciona com a apostasia e as doenças em geral. Sempre me perguntam sobre a dificuldade para mudar os hábitos alimentares e o tempo em que são obtidos os resultados motivadores dos hábitos sadios. Respondo com honestidade e percebo que às vezes frustro alguns. O tempo e os resultados dependem de quem controla o que em você. A natureza humana espera fórmulas mágicas, soluções estratégicas mirabolantes, novidades científicas de centros famosos de pesquisas, algo novo, como por exemplo uma pílula, um remédio, uma nova fórmula que as faça comer e beber de tudo sem se preocupar com nada e ainda assim ficarem bem, muito bem. Quem pensa assim não relaciona comida e bebida a fatores espirituais e menos ainda a vida eterna, Bíblia e santificação. Mas estou certo de que a abordagem a seguir lhe fará muito bem, pois além de ser vivida diariamente, decorre de oração e inspiração para a sua apresentação. A madrugada é o melhor horário para praticar as orientações desta aula. Veja a promessa do verso a seguir. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Jó, capítulo 8, versos 5 a 7. Subiremos juntos uma escada cujos degraus denominam fatores de controle, os quais estão agrupados em masculinos e femininos. Através destes fatores de controle, nos expressamos, recebemos, controlamos e somos controlados. Então, se estes fatores forem controlados por Deus, a sua vontade fluirá mais facilmente em você. Mas esteja ciente de que Deus não é invasivo e de que Ele pede entrada. São bem conhecidos estes versos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios, capítulo 23, verso 26. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Por isso, você deve doar, submeter, consagrar diariamente a ele teus fatores de controle masculinos e femininos, instintos, sentidos, impulsos, sentimentos, prazer, pensamentos, mente, natureza, personalidade, vontade, emoções, caráter de Cristo. Diga a Deus que você traz a Ele teus fatores de controle como são e estão. Eles são carnais, terrenos, materialistas, humanos e pecaminosos. Diga-lhe do seu desejo de que teus fatores de controle sejam elevados, santos, puros, divinos, espirituais, celestiais. Diga-lhe que não pode transformá-los, pois é impossível retirar o que é puro do que é impuro. Peça-lhe que lave teus fatores de controle no seu sangue, que os perfume com a sua graça e os batize com seu Espírito Santo,
a fim de refletir, transpirar, revelar e exalar Cristo. Comece consagrando seus instintos a Deus, o grupo que é automático em você, que não depende de pensar para agir ou reagir. Continue sua ascensão com Deus, dedicando-lhe os sentidos, que são as tuas entradas e saídas da alma: o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar, a intuição e a percepção. Dedique-lhe teus impulsos, a fim de que procedam do trono celestial passos, gestos, palavras, escolhas. Dedique-lhe teus sentimentos, a fim de ser afeiçoados nesse dia ao que vem de Deus, leva a Deus e mantém você na sua presença. Submeta-lhe teu prazer, a fim de ser prazeroso, obedecer, testemunhar, dar-lhe o primeiro, o último e o melhor lugar. Ser seu vaso de bênçãos, luz do mundo, sal da terra, entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Submeta-lhe teus pensamentos desse dia, a fim de ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desconhece e não pode controlá-los. Entregue a Deus a tua mente para ser um recipiente do plano da redenção, do Evangelho da saúde, a serviço da Trindade. Coloque a tua natureza nas mãos e no altar divinos, para deixar de ser carnal, terrena, materialista, humana, pecaminosa, tornando-se assim elevada, pura, santa, divina, celestial, espiritual. Consagre a Deus a tua personalidade para que a torne branda, meiga, terna, doce, serviçal, a personalidade de Cristo. Entregue ao Senhor a tua vontade e peça-lhe que a torne de Cristo de tal maneira que, ao exercê-la, seja notório estar a serviço da Trindade. Coloque as tuas emoções nas mãos divinas, para não serem influenciadas pelo que ocorre ao redor, tornando-as sensatas, equilibradas, altruístas, otimistas, idealistas. Finalize a dedicação dos teus fatores de controle a Deus com a consagração do teu caráter, a fim de ser conhecido pelas características de Cristo nesse dia. Apesar da entrega e da consagração dos teus fatores de controle a Deus, é claro que você ainda pecará e por vezes será tentado a desanimar, porque é um pecador que habita num ambiente pecaminoso e precisa de um Salvador, e em função das coisas e das pessoas sobre as quais não tem controle. Porém, perceberá a influência celestial com muito mais clareza nos teus fatores de controle, avaliando mais facilmente a resposta divina às tuas orações. Fortaleça a tua entrega a Deus, pedindo-lhe que efetue as trocas espirituais prometidas em sua palavra. Peça a troca do teu trapo da imundícia, representado pelas tuas melhores obras, pelos vestidos de Cristo, sem manchas, rugas, nem coisas semelhantes que representam a justiça imprescindível dele. Isaías capítulo 64, verso 6. Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 12. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 12. Peça a troca do teu coração de pedra pelo coração de carne de Jesus, sensível e obediente à vontade de Deus. Ezequiel capítulo 11, versos 18 e 19. E virão ali, e tirarão dela todas as coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 11, versos 18 e 19. Peça a troca da tua cegueira que o seduz, intoxicando, agredindo e adoecendo, pelo colírio de Jesus, que o atrairá ao que é saudável segundo a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado,
miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse, capítulo 3, versos 17 e 18. Peça a troca das tuas fragilidades e deficiências pela armadura de Deus, a fim de viver pela fé, tirar forças das fraquezas, vendo o invisível. Efésios capítulo 6, versos 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versos 11 a 13. Peça a troca da tua vida pela vida de Cristo, a fim de não recear ser minoria na prática dos hábitos sadios que oferecem a melhor qualidade de vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Neste último conselho inspirado, apresento o testemunho pessoal de Ellen G. White, a segunda escritora mais lida no mundo, falecida em 1915, autora de mais de 40 livros, alguns deles aqui citados. Quando pela primeira vez me veio a mensagem da reforma de saúde, eu era fraca e muito débil, sujeita a desmaios frequentes. Roguei a Deus que me auxiliasse e Ele me apresentou a grande questão da reforma de saúde. Revelou-me que os que estão guardando os seus mandamentos deverão ser postos em relação sagrada com Ele e, por meio da temperança observada no comer e no beber, conservar o espírito e o corpo nas condições mais favoráveis para o seu serviço. Essa luz me tem sido uma grande bênção. Tomei posição como praticante da reforma de saúde, sabendo que o Senhor me fortaleceria. Tenho hoje melhor saúde do que na juventude, apesar da minha idade. Conselhos sobre o regime alimentar, página 494. Esta é uma realização da Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida.